Fala pessoal, tranquilo? Jeremias aqui da Flow Traders, na nossa comunidade maravilhosa de traders de Forex aí. Vamos lá, eu vou criar uma série aqui para vocês, tá? Nem sempre tudo que eu coloco aqui é o meu tipo de operar, tá? Mas eu vejo que tem muita gente perdida aí tentando descobrir um operacional e tudo mais. E aí eu vou explicar algumas, alguns indicadores, algumas formas de entrada e cada um se adapta aí ao que achar melhor, tá? Hoje eu vou começar com dois indicadores, tá? E vou falar um pouquinho do terceiro aqui. Aqui do lado esquerdo está o nosso ouro nos 5 minutos e do lado direito está o nosso ouro de 12 minutos. Tá? Para colocar 12 minutos, porque não tem aqui, ó, só vir aqui no time frame, minutos, e colocar 12, tá bom? Eu costumo usar 12 porque ele acaba sendo mais rápido, né, do que o 15 e eu acho mais interessante, eu gosto de usar o 12, mas isso é de cada um também, né? Quando a gente vai construindo o nosso operacional, a gente tem que testar essas coisas aí. Mas vamos lá. Eu uso duas médias móveis, tá? A vermelha é a mais rápida. Você abre aqui, ó, é de 4 períodos, simples, tá bom? Sem muita frescura. Para colocar ela na tela é só vir inserir, indicador, tendência, e você vai achar ela aqui, tá bom? Aí você coloca uma de 4 e uma de 9, beleza? Tem gente que pode reclamar, falar, pô, mas é muito rápido e tudo mais. Aí vai da questão de você entender o mercado, né? Por exemplo, agora se a gente for olhar os 5 minutos e o 15, ele está no momento de lateral ali. Mas daqui a pouco sai disso, né? Até a ideia nem é falar das bandas de Bollinger, mas eu vou falar aqui também, né? Que são essas linhazinhas que eu coloquei branca. Elas estão fechando o canal aqui, tá vendo? Quando elas estão mais abertas, né? Gera mais oportunidades, mas quando elas estão fechadinhas assim é mais difícil mesmo, né? Mas vamos lá, direto à ideia do indicador. Aqui tá ao vivo, tá? Então eu vou mostrar dois momentos aqui, vou arrastar para o lado de qualquer jeito e vou mostrar em outro momento esse indicador funcionando. Ó, aqui ele teve um cruzamento, tá? Então a média rápida, né, de 4 cruzou a de 9 aqui, e aí isso é meu primeiro sinal. Então, pô, teve um cruzamento, legal. Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no ADX e vou ver se a força do menos DI, que eu deixei configurado aqui como vermelho, né, que é a força de venda, e esse daqui é a força de compra, né, o azul, que é o mais DI. E essa linha branca é a força da tendência. Então, por exemplo, se ela estiver alta, e aqui o azul, por exemplo, também estiver alto, daí significa que a compra está numa tendência forte, mas aqui o azulzinho começou a cair, certo? Então, assim, ó, teve primeiro cruzamento, daí eu vejo o candle. Segunda condição, a abertura do segundo candle ficou para baixo das duas linhas, tá? Por isso que eu uso elas rápidas, tá bom? Ficou para baixo das duas linhas. Então, aqui, ó, abriu aqui, segurou, voltou. Daí eu vou lá para o ADX. Pô, o ADX está subindo? Tá. Então, provavelmente eu abriria uma compra aqui, curtinha. Uma compra não, né? Uma venda aqui curtinha de 300 pontos, 200 pontos, né? Eu iria arriscar, porque aqui a gente fala assim, pô, olhando o histórico fica fácil. Mas aqui nesse momento, provavelmente eu iria arriscar. Se eu puxar para trás aqui, ele estava num canalzinho de alta. Talvez eu não entraria aqui por esse canalzinho aqui, ó. Tá vendo? Mas de modo geral, sobre o canal depois a gente explica. De modo geral, né, se eu não tivesse visto o canal ali, eu entraria aqui, né, mais ou menos, ou num respirar disso daqui, subiu, voltou a descer, eu entraria aqui e pegaria o máximo que der. O meu sistema aqui ajuda a fazer isso. Nossa, até ganhei uma aqui, ó, tava US$ 59, foi para 71. Meu robozinho fez alguns dólares ali. Mas vamos lá, tem esse sisteminha aqui que eu uso de compra, venda, fazer parcial, né? Então quando você está ganhando ali, clica na parcial, seu stop loss já é jogado para lá, tem mais ou menos stop, mais ou menos take profit, resetar o seu caixa aqui, né? E aqui tem a configuração, que ajuda a fazer trailing stop, break-even, enfim, essas coisas. Se ficar interessado, você tem um link aí na bio. Então ele me ajuda a fazer às vezes esse scalpzinho rápido, né? Que às vezes esse momento é muito rápido, ele já puxa meu stop para lá. Mas esse daqui ainda
né, no ao vivo ali, agora olhando histórico, você ia ver que daria para pegar um pouquinho, ou se não desse tempo, você ia acabar tomando um stop aqui, né? Mas olha para você ver como esse indicador aqui é bom. Agora aqui, ó, nesse cruzamento aqui, a compra já começou a ficar forte, se manteve lá em cima, certo? Então aqui, ó, o primeiro candle para cima dos dois, aqui, né? Cruzou aqui, ó. Então cruzou nesse candle aqui. Eu esperaria o próximo candle de força. Talvez eu entraria nesse daqui, ó. Talvez, tá? É que olhando histórico aqui, você fala, não, eu entraria nesse daqui. Não, mas talvez eu entraria nesse daqui, que é o que se manteve em cima das duas linhas, tá? A linha 4 estava subindo, a azul estava já virando para cima, ele veio buscar um fôlego aqui, não pegaria meu stop, porque o meu stop eu uso de 2 ATR, então ele estaria mais ou menos nessa região aqui, tá? Ficaria mais ou menos nessa região, não pegaria meu stop. E aí, olha só que legal, o azul se manteve aqui, operou para cima e esse sim eu pegaria um movimento bom, tá? E aí, cara, entra uma coisa que é muito legal, que é assim, ó, as bandas de Bollinger, ela costuma fazer a parte de cima, né, a banda de cima e a banda de baixo. Então eu ficaria meio com o pé atrás de manter por muito tempo essa operação, mas eu deixaria meu robô rodando. Colocaria lá uma quantidade de trail stop e deixaria rodando para pegar o máximo que der. Como teve um respiro nesse candle aqui, ó, uma correção, provavelmente eu pegaria daqui desse candle, né, ou desse daqui, até o respiro desse candle aqui. Então, acho que eu pegaria isso daqui, ó, 1.000 pontos. Tá vendo? Num cruzamento de média. Se eu tivesse ganho aqui, seria 300. Se eu tivesse perdido, seria 700. E aqui já teria recuperado 200 pontos. Só que olha só o interessante do terceiro indicador. Então, o primeiro são as duas médias móveis, né? O segundo é o ADX. Então, aqui, ó, teve um cruzamento aqui, certo? E aí, o cruzamento do ADX, ó, que a força vendedora começou a ficar forte, foi nesse candle aqui. E olha só, ele cruzou, né? Fechou um candle aqui embaixo, tentou recuperar, não conseguiu e voltou a descer. E aí ganhou volume lá embaixo e o ADX começou a ficar mais forte. Então eu entraria aqui. E aí, cara, olha só para você ver, ó. Se a gente for ver, provavelmente eu pegaria mais esses 1.200 pontos. Isso num periodinho aqui de, sei lá, 1, 2 horas aqui, ó. Já faria um dinheiro bom, bom mesmo. Vamos lá, voltando aqui. Tive que atender uma ligação. E aí, cara, tipo assim, ó, quando tá lateral demais, você consegue chegar isso no ADX. Ele fica tipo, tá vendo? Então, nesses momentos, esquece, cara. Tipo, cruzou pra cima, cara, esquece. Bobeira, sabe? Então, esperar ele abrir, assim, ó, que nem abriu aqui, daí são momentos bons. Como eu prometi, eu vou rodar para trás o gráfico aqui e a gente vai para qualquer lugar, ó. Vamos rodar para qualquer lugar aqui. Vou rodar bastante, 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 bastante. E vamos parar. Aí, ó. Então aqui, a DX lá, ó, fazendo aquele lenga-lenga total lá. Tá vendo? Teve o cruzamento aqui, tudo. Aqui abriu, ó. Aqui daria para pegar, ó. Se a gente for ver aqui, 1.000 pontos, ó. Tá vendo? Então a compra confirmada, né? Cruzamento, segundo candle para cima das duas linhas, e aqui você conseguiria pegar aqui 600 pontos. Cruzou aqui, ainda está muito coladinho um no outro, espera, né? Aí ele ficou no lenga-lenga, sempre espera, no cruzamento do ADX sempre espera. Se ele abrir, ó, abriu. Daí, pô, tá legal a compra aqui, daí você vai olhar, pô, mas o vermelho tá subindo para cima. Tá subindo para cima, é sacanagem, né? O vermelho tá subindo. Cara, vale a pena? Não vale a pena, cara. Tá muito pertinho aqui ainda, né? E ainda que o vermelho, que é a rápida, tá indicando para cima aqui, né? Que é a mesma da compra, só que muito coladinho ainda na linha e espera. Aí, ó, cruzou e abriu bem aqui, ó. Aqui já abriu legal, ó. Ó o tanto que abriu. Aí você espera. A venda tá lá no talo, ó. Olha em relação ao resto aqui. A venda subiu. Então, o que que eu vou fazer? Depois do cruzamento, aqui já tá forte. Posso abrir uma venda aqui, posso abrir uma venda aqui, né? Subiu aqui. A venda, como é que ficou aqui, ó? Subiu e ficou mais forte. Posso abrir a venda depois que ele voltar para baixo da região aqui. Então, se eu tivesse aberto aqui, meu stop de 2 ATR que eu configuro no sistema aqui, ó, 2 ATR ficaria mais ou menos aqui. Seria estopado? Não.
né? Chegou aqui para baixo aqui, ó, se eu tivesse aberto aqui, eu ia pegar fácil, fácil, fácil esse movimento aqui de 1000. Fácil. Os mais ousados que querem esperar, espera aqui, né? Pode colocar o stop aqui, ó, de 100 pontos. Eu fecharia aqui, tá? Pra falar a verdade. Até porque tá para baixo das bandas de Bollinger aqui. Então, assim, é muito fácil virar para você e falar, não, pegaria todo esse movimento. Não, na hora do vamos ver ali, para quem opera mesmo no radical ali na hora, cara, muito difícil. O que eu iria ver aqui para manter essa operação, esse pullback aqui? O que eu iria ver? Isso daqui, ó, o fundo. Então a gente tem dois pontos aqui, ó, que teve reversão forte. Esse e esse. Tá vendo? Então, assim, ó, nos 12 minutos aqui, ele veio, bateu uma vez aqui, tentou romper, não conseguiu, daí aqui rompeu. Fez um que a gente chama de boss, né? Aí ele voltou, rompeu aqui sem dó, tentou segurar aqui para ver se voltava, subiu, bateu lá na banda lá de cima e voltou a descer. Daí sim, né? Daí sim, olha aqui para você ver que interessante. Ó, bateu exatamente na linha lá, ó. Vamos lá. Aqui, ó, exatamente nessa região. Então eu tracei as duas linhas aqui, né? E é o que eu falei, seria muito fácil falar para vocês que eu entrei aqui e buscar até aqui, por exemplo, né? Ou até aqui, sei lá. Mas, cara, depois desse pullbackzinho aqui, ó, eu fecharia a operação ou aqui, porque olhando lá para trás teve uma resistência, né? Que ele rompeu e voltou a buscar aqui, que acabou virando um suporte. Então eu fecharia aqui, eu não ia ficar arriscando esse pullback, não ia arriscar esse daqui, não ia fazer uma nova entrada aqui, tá? Até porque a linha rápida já estava começando a inverter, né? Nesse cruzamento aqui, vale a pena, Jeremias? Daí eu ia olhar aqui, ó, lembra que eu falei? Tá muito justinho, então eu não ia entrar. Aí ele veio, cruzou aqui, ó, vale a pena? Putz, o vermelho aqui tá caindo, então a venda não tá tão forte, então espere, eles estão muito próximos. Aqui é um pouco mais difícil porque assim, foi um movimento rápido, de 12 minutos. Daí eu ia olhar nos 5. Se, se o primeiro 5 minutos aqui tivesse chego até aqui, né, nessa região aqui de suporte, respirado e voltado a cair, que é o pullback, né? Aí eu ia entrar assim na venda e ia tentar encontrar a melhor região lá, porque os dois estavam para baixo, operando para baixo do, das duas médias móveis. Mas o problema aqui, ó, que é o que eu falei, esse momento aqui é de alta volatilidade. Às vezes foi uma notícia, alguma coisa assim, e, cara, nem sempre você vai conseguir pegar isso daqui, né? Eu tô falando em mercado normal. Deixa eu rodar um pouquinho mais para trás aqui. Vamos fazer mais um estudo rápido aqui, ó. Aqui, ó. Então, mesma coisa, ó. Tá curtinho, não faz nada, cruzou para cima, né? Cruzou para cima. Aí você vai ver, ó, olha a diferença da DX aqui, que força. Então, nesse candle aqui, ó, esse candle aqui é meu alvo com certeza, né? Nessa subidona aqui, ó, as bandas de Bollinger estavam começando a fechar e abriu. Quando abre, cara, esquece esse negócio de banda de alta, de baixa, porque quando abre, ele vai embora, né? Aí ele vai começar a voltar para dentro das bandas depois. Então, esse candle aqui, ó, se ele sobe, desce, voltou a subir, tudo isso em 12 minutos, eu vou acompanhando isso no 5 lá para pegar o melhor momento. Até porque, pô, mais DI aqui, ó, de compra tá bom. A linha branca aqui, né, da força começou a subir. Então ele fala que a tendência tá forte. E qual tendência? Pô, azul. Então é de compra. Então provavelmente eu teria aberto uma compra aqui, ó, né, para cima das duas linhas depois do cruzamento e acho que meu sistema iria pegar ele até aqui, ó, 1000 pontos. E aí eu ia ser estopado aqui, ó, com 1000 pontos. E 1000 pontos no ouro para quem opera aí tá bom para dedéu. Daí, vamos lá, esse daqui, ó, cruzou para baixo. É legal essa entrada aqui, porque tá voltando para dentro das bandas, tá? Daí eu iria ver esse candle aqui, ó, porque esse ficou frouxo,
né? Teve o cruzamento aqui, então assim, ó, na vida real, né? Eu provavelmente teria aberto uma compra aqui, uma venda aqui. Só que, ó, é pouquinho. Então, se ele ficar embaçando em algum candle, eu clico na parcial aqui, boto meu stop para lá e já era, né? Provavelmente aí o pessoal da internet fala, ah, eu não teria entrado aqui porque é muito pouquinho, mas olhar histórico é diferente de olhar a realidade, né? E aí, ó, logo depois ele já quebra, e aí nesse candle que ele abre para cima aqui, ó, nesse candle que ele abre para cima, olha aqui como é que o ADX subiu. E o ADX é tempo real, depois eu vou voltar lá no começo lá para vocês verem. E aí eu já abriria uma por aqui, ó, aqui ou aqui. E tentaria buscar isso daqui, ó, 500 pontos aqui, sem estresse. Só que daí aqui ele entrou numa lateralzinha, né? Eu ia tentar tudo aqui, ó. Se aqui a venda tá lá, a venda tá aqui, ó, eu ia tentar, mesmo que fosse pouco. Ah, vamos pegar 300 pontos, 400 pontos, não tem problema. Porque uma coisa é o povo falar para vocês, não, mas se não é uma técnica que pega 3.000 pontos, pega não sei o que lá. Cara, eu vou pegando esses curtinhos e quando dá, esse daqui eu não entraria, ó, porque as duas linhas do ADX estão grudadas. Agora esse daqui, meu irmão, esse daqui eu pegaria, ó. Esse daqui eu pegaria. E provavelmente, pelo sistema aqui que eu conheço o sistema, eu acho que ele chegaria até aqui, ó, 1.700 pontos, fazendo trail stop sozinho, né? Ou eu iria fazendo parcial aqui, deixando meu stop em cima de cada fechamento de candle, né? Aí se fosse isso, eu seria pego aqui, ó, né? Que daí esse daqui voltou, então seria daqui até aqui mais ou menos, ó, 1.800 pontos. Então assim, ó, cara, é um indicador simples e funcional. Cruzamento da média móvel simples de 4 e 9, a 4 cruzou a 9, você olha o ADX, tá bom? No 14 períodos, e fica de olho nas bandas de Bollinger. Não é regra as bandas de Bollinger, tá? Que nem aqui rompeu o topo e foi embora. Mas quando ela bate lá, depois que normaliza, bate lá e volta a cair, é muito mais interessante. Que nem aqui, ó, se a gente avançar um pouquinho, ó, ele bateu lá no fundão lá, né? Saiu da banda, fez uma lateral, bateu lá no fundão e voltou. E aqui mesma coisa, a gente teve um cruzamento, a compra ficou para cima, começou a aumentar a compra aqui, esse candle aqui fechou para cima, esse daqui também. Então provavelmente aqui ou nesse daqui eu estaria abrindo uma compra, meu stop de 2 ATR lá do sistema ficaria por aqui e eu pegaria essa partezinha aqui, ó, mais 700 pontos, né? Aqui foi uma operação, acho que o robô deve ter feito, sei lá. Mas para você ver, ó, estava bem próximo também do cruzamento aqui, né? Que poderia segurar um pouco mais até, né? Mas a gente não sabe o futuro, então pega o que dá para pegar. Fechou? É bem simplesinho, cara, bem simplesinho de usar, é um operacional tranquilo. A única diferença é que ele é um gráfico de 12 minutos e aí eu entro na operação olhando o gráfico de 5. Por que 12 minutos? Porque ele tem menos ruído, tá bom? Então é interessante você ter paciência para operar, né? Tanto para entrar na operação, esperar esses momentos aqui, tá? Quanto, pô, vou esperar 2, 3 candles aqui pelo menos, 4 candles, 5 candles, né? Ou eu ver que tá tendo uma reversão, eu faço a parcial, coloco meu stop lá na área de ganho e aí deixo, né? Porque às vezes ele fica muito, que nem aqui, ó, ele ficou muito nesse lenga-lenga aqui, e eu teria entrado mais ou menos aqui. Tipo, ah, ficou muito nesse lenga-lenga aqui, eu vou tentar pegar o máximo, 500 pontos. Cara, 500 pontos pro ouro tá bom pra caramba. Então, assim, ficou no lenga-lenga, sai, não estressa a cabeça não. Mas o mais importante é entender o cruzamento das médias, ver a confluência dele com a DX e as bandas de Bollinger você dá uma analisada. Tipo, eu acho que vai chegar até aqui, não acho, tá difícil. Fecha a operação, coloca ali seu stop loss ali para dentro da área de ganho e já era. Coisa simples, cara. Um gráfico de 12, um gráfico de 5. Funciona para o ouro, funciona para o Nasdaq, SP500, Nikkei e outros índices aí, tá? Par de moeda eu não indico porque 12 minutos é muito pouco para par de moeda, tá? Mas para esses índices aí e o ouro, você vai voar.